O Bahia, ele sim está em preparação para o compromisso de amanhã, decisivo para as finais do Campeonato Baiano, às 16 horas na Arena Fonte Nova, diante da equipe do Jequié, em que o tricolor pode empatar e, claro, acessar as finais do Campeonato Estadual. Mas óbvio que vai tentar o resultado de vitória diante da equipe do Jequié, para que possa ter a vantagem nas finais do Campeonato Baiano de atuar em casa. O saldo é muito grande, tudo pode acontecer no futebol, mas em vencendo a partida de amanhã, obviamente a equipe estará praticamente com a vantagem de jogar a finalíssima em seus domínios, ou seja, na própria Arena Fonte Nova. E essa preparação ela teve início ontem, com muita intensidade, é bom que se diga. Os jogadores, depois de terem efetuado a parte física, foram para o gramado, iniciaram os trabalhos com exatamente uma atividade tática de posicionamento com 3 times rodando e etc. Depois, os jogadores principais, aqueles que atuaram mais de 45 minutos no jogo da terça-feira contra a equipe do Caxias, lá em Caxias do Sul, foram dispensados e Rogério Ceni pegou outro grupo e fez um treinamento tático, um coletivo tático que, para mim, já armou o time, que vai a campo exatamente amanhã, frente à equipe do Jequié. E o Rogério Ceni, na minha opinião, vai montar um time muito parecido com a equipe que venceu a semana passada o time do Jequié lá no Valdomiro Borges por 1-0. Para mim, 90% dos atletas que atuaram contra a equipe do Jequié estarão em campo. Claro que tem exceção aí do jogador Cicinho, que está entregue ao departamento médico. O jogador ontem deu sequência ao tratamento na fisioterapia e academia. Acho que não terá nenhuma condição de atuar amanhã. Ele que foi titular absoluto na lateral esquerda do jogo passado, mas sofreu uma distensão e está em tratamento no departamento médico. Rogério Ceni, tem opções como o Caio Roque, que pode ter a primeira grande oportunidade de jogar iniciando a partida, porque ele entrou em 2 partidas lá atrás, no iniciozinho do Campeonato Baiano, com aquele time alternativo que era comandado pelo Rogério Ferreira, contra a equipe do Jequié, em que o Bahia perdeu na Arena Fonte Nova por 1-0, e depois o empate em 3 em Alagoinhas contra a equipe do Atlético, e depois entrou no jogo contra, salvo engano, a Jacuipense, já no segundo tempo também. Então, essa é uma opção, porque é de ofício, mas tem as outras opções, e o técnico Rogério Ceni vem sim regularmente colocando em campo, que são Luciano Juba e Rezende na lateral esquerda. No mais, acho que jogadores estarão no banco de reservas, os principais, Everton Ribeiro, Cauli, Canu, Marcos Felipe, mas esses atletas não vão entrar em campo. Podem entrar em campo em uma emergência. E aí, é um time muito parecido com o que jogou a semana passada. A gente vai bater aqui de primeira. Claro que hoje tem treino, tudo pode acontecer. A gente sabe que, de uma forma ou de outra, qualquer jogador corre risco em treinamentos ou em jogos de contusão. Mas a nossa ótica, o time provável para esse compromisso de amanhã é com o Adriel no gol, Gilberto na lateral direita, o jogador Gabriel Xavier, David Duarte, e aí tem aí essas 3 opções na lateral esquerda, o Luciano Juba, o jogador Caio Roque e também o Rezende. No meio campo, Rezende não indo para a lateral esquerda, vai dar ele no setor de meio campo, ao lado do Iago Felipe, para mim, tendo também o jogador Biel, e lá na frente acho que vai dar Ademir e o Oscar terá esses 2 jogadores estarão em campo, mas ainda assim no setor de meio de campo ele pode aproveitar com o Luciano Juba. O Luciano Juba pode fechar ali o setor de meio campo
e ele tem Ademir e o jogador Oscar ou Everaldo. Aí vai ter depender do próprio técnico do Esporte Clube Bahia. Mas acho que Everaldo ficará no banco, viu? Porque é jogador hoje de confiança do treinador, é titular. A arbitragem do jogo foi definida desde ontem pela Federação Brasileira de Futebol e terá Ezequiel Souza Costa. Ele vai apitar o segundo jogo do Bahia no campeonato. Já apitou Bahia 2, Barcelona 0 na própria Arena Fonte Nova. Alessandro Álvaro Rocha Matos é o assistente número 1. O 2, José Carlos de Oliveira Santos. O quarto árbitro, Josué Reis de Jesus Júnior. Quinto árbitro, o Marcos Vinícius Ferreira de Souza. Eles todos da Federação Baiana de Futebol. Árbitro de VAR, Daniel Nobre Bins, da FIFA Rio Grande do Sul. Assistente de vídeo, Bruno Nogueira Prado, que apitou Bahia 2, Jacuipense 0. E o 2, o L. Carlos Franco de Oliveira. A arbitragem praticamente toda ela baiana, com exceção, evidentemente, do o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro de VAR da FIFA do Rio Grande do Sul. Mas o Arias foi convocado, né? E, lógico, é mais uma convocação para a seleção colombiana, jogador que disputou 2 Copas do Mundo pela própria seleção colombiana, uma delas aqui no Brasil, aquele vexame do Brasil, em 2014, depois 2018 na Rússia, e sempre vem sendo convocado para outros amistosos, competições, desde 2009, quando ele ainda era das categorias de base, ele foi convocado para as seleções de base da seleção exatamente colombiana. Vamos ouvir o que é que o Arias fala sobre esta convocação para a seleção do seu país. Bueno, siempre es una alegría, siempre un orgullo para mí ir a selección. He ido durante muchos años, pero bueno, siempre que veo el llamado, que veo la convocatoria, pues es un orgullo y una alegría estar allí. Creo que nunca te cansas de ir a representar tu país. Jogo importante contra a Espanha e também contra a Romênia. O quanto jogar contra adversários europeus é bom para a seleção? Siempre es bueno. Son obviamente juegos importantes. Para nosotros no lo tomamos como un amistoso, sino como un juego de preparación para lo que viene. Rivales fuertes, europeos, que juegan diferente un poco al fútbol suramericano. Pero creo que es un paso importante para lo que viene, que es la preparación a Copa América. Por outro lado, você vai perder alguns jogos do Bahia. É uma sensação ruim ao mesmo tempo? Sí, obviamente. Creo que son partidos importantes los que vienen. Tanto para mí, que estoy jugando, que me estoy sintiendo bien, que estoy en un ritmo de competencia bastante bueno. Es difícil irme así. Obviamente quiero jugar siempre en mi equipo, pero bueno, a veces el deber llama y la selección también es muy importante. Puede que ahora sea yo el único que vaya, pero en un futuro, y espero que sea así, que vayan otros jugadores del equipo a representar su país. Creo que es importante eso. Y va a pasar siempre que vas a selección, pues va a pasar eso. Toca dejar un poco al lado del equipo y enfocarse en la selección. Antes de você sair, o Bahia pode ter um jogo importante para confirmar a vaga na final do Campeonato Baiano. ¿Cómo você avalia esse momento do time y el seu momento? Bueno, el momento del equipo creo que es bastante bien, a pesar de que se tengan errores y por ahí no se haya conseguido sacar, por decirlo así, el juego que tenemos. Lo importante es ganar, es conseguir los triunfos. Creo que lo más importante se ha conseguido y como siempre lo he dicho, es tomarse todos los campeonatos con la misma seriedad, que aquí para nosotros es importante para lo que viene enfrente. Com o fechamento ontem da segunda fase da Copa do Brasil e já todos os classificados, o Bahia já sabe quais os 16 times que o tricolor pode enfrentar. Óbvio, 16, né? Desses 16 times aí que eu vou citar, no pote 2, um será sorteado para enfrentar o Esporte Clube Bahia. Goiás, Vasco da Gama, Juventude, Esporte Clube do Recife, CRB,
confirmadíssimo que nós poderemos ter Bavi, ou seja, o Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque de Santa Catarina, Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, óbvio, de Manaus, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. Águia de Marabá, que é do Pará. Temos aí 4 equipes da primeira divisão. O Vasco da Gama, o Juventude, o Vitória e a equipe do Criciúma. Portanto, teremos sim o sorteio e teremos a definição do adversário do Esporte Clube Bahia. Como eu disse, poderemos ter Bavi, só que essa próxima fase será ida e volta. O time sub-20, mas que é o sub-17, no Campeonato Baiano Sub-20, estreia domingo, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, lá no Carneirão, em Alagoinhas. O técnico de Fábio, que é do Sub-17, obviamente, tem hoje e amanhã, os 2 últimos dias, para definir a equipe que enfrenta o Atlético de Alagoinhas. O Bahia que está no grupo 2, juntamente com a equipe do próprio Atlético de Alagoinhas, o Bahia de Feira, Catuense, Jacuipense, Juazeirense e a equipe do Ipiranga. É isso aí do Tricolor.